Às vezes, a Bíblia fala sobre certas pessoas que não são muito conhecidas, mas tiveram um impacto importante na história bíblica. Naamá se encaixa nessa descrição. Muitos leitores da Bíblia provavelmente nunca ouviram falar dela ou leram sobre ela em algum trecho bíblico. Naamá era a esposa do rei Salomão e a mãe de seu filho herdeiro, Roboão. Ela é mencionada brevemente na Bíblia, apenas em referências ao seu filho, depois que ele sucede Salomão no trono de Israel. Portanto, do ponto de vista bíblico, a história de Naamá é pouco conhecida. O nome Naamá significa agradável ou prazeroso. Curiosamente, entre todas as mulheres de Salomão, Naamá é a única que teve seu nome registrado na Bíblia. Isso provavelmente se deve à sua posição como rainha-mãe, mas ainda assim é um fato interessante, considerando o grande número de esposas que Salomão teve. Sabemos que Salomão teve muitas esposas, para ser mais preciso, 700 esposas e 300 concubinas. No entanto, apenas uma delas foi mencionada pelo nome nas escrituras bíblicas. Será que havia algo de especial em Naamá que devemos conhecer? Como foi a vida dela ao lado de um homem que teve tantas outras mulheres? Qual foi sua verdadeira contribuição para a história bíblica? Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre quem foi Naamá. Uma informação importante sobre ela na Bíblia está relacionada à sua origem. O texto bíblico menciona que Naamá era uma mulher amonita. Os amonitas eram descendentes de Ló, através de sua filha mais nova, e portanto Naamá tinha essa ancestralidade. A Bíblia conta que depois da destruição da cidade em que moravam, Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna. As jovens, sentindo-se desesperançadas quanto ao futuro, elaboraram um plano que resultou em relações impróprias com o próprio pai. Essa família passou por uma situação traumática. A esposa de Ló, que era mãe das duas jovens, morreu porque não conseguiu deixar sua cidade antiga. O texto bíblico também menciona que os genros de Ló morreram quando a cidade foi destruída. A menos que se considere que Ló tinha outras filhas que ficaram na cidade castigada por Deus, esses genros deveriam ser os noivos das duas jovens virgens que escaparam com Ló da cidade. Portanto, além de perderem a mãe de forma terrível, essas mulheres também podem ter perdido a chance de se casar no futuro. No entanto, isso não justifica o injustificável ato de estabelecer uma descendência com o próprio pai. Parece que as filhas de Ló pensaram que não havia mais ninguém no mundo, o que obviamente não fazia sentido, já que haviam passado por uma cidade que não foi destruída antes de se refugiarem na caverna. Essas jovens demonstraram incredulidade e falharam em confiar em Deus e esperar por sua provisão. Como resultado de suas ações reprováveis, nasceram os ancestrais de dois povos que causaram grandes problemas para os filhos de Israel: os Moabitas e os Amonitas. Esses dois povos, que eram parentes, se uniram no tempo de Moisés para levar os israelitas ao pecado, envolvendo-os em práticas imorais. Os Amonitas estavam estabelecidos no lado leste do Rio Jordão e frequentemente eram adversários dos israelitas. Além disso, os Amonitas eram profundamente idólatras e adoravam o terrível deus chamado Milcom, também conhecido como Moloque. O culto a essa divindade envolvia práticas incrivelmente imorais e incluía um tipo de ritual que, de acordo com muitos estudiosos, envolvia sacrifício humano, principalmente de crianças. Portanto, os amonitas estavam entre os povos com os quais os israelitas não deveriam se misturar. No entanto, Naamá, a esposa de Salomão e mãe de seu príncipe herdeiro, pertencia a esse povo problemático. Por esse motivo, frequentemente os estudiosos do Antigo Testamento consideram o casamento de Salomão e Naamá como ilegal. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a família de Naamá, mas muitos acreditam que ela era uma princesa da casa de Naás. Naás foi um rei amonita derrotado por Saul no início de seu governo sobre Israel, mas posteriormente desenvolveu uma relação mais amigável com Davi, possivelmente durante o período em que Davi era um fugitivo. Alguns até sugerem que o Naás com o qual Davi negociou não era o mesmo Naás da época de Saul, mas essa ideia é improvável.
De qualquer forma, Naás tinha 2 filhos, Ramom e Sobe. Um texto grego adicional no segundo livro de Samuel, capítulo 10, versículo 2, sugere que Naamá era filha de Ramom, filho de Naás. Quanto ao momento em que o casamento entre Salomão e Naamá aconteceu, a única pista no texto bíblico está relacionada à idade de Roboão, quando ele se tornou rei de Israel. A Bíblia diz que Salomão reinou por 40 anos em Jerusalém e que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar em lugar de Salomão. Isso implica que Roboão nasceu antes do reinado de Salomão. Portanto, o casamento entre Salomão e Naamá deve ter ocorrido durante o final do reinado de Davi. Alguns comentaristas acreditam que esse casamento pode ter sido arranjado por Davi como uma forma de retribuição pela ajuda que recebeu da casa de Naás. Isso também levanta a possibilidade de que Naamã tenha sido a primeira das 700 esposas de Salomão, mas é impossível ter certeza disso. A importância de Naamá na história de Salomão é evidente, pois ela foi a mãe do filho que o sucedeu no governo de Israel. No entanto, determinar o caráter de Naamã é complicado, pois a Bíblia não fornece informações sobre sua personalidade. Alguns estudiosos consideram que o significado do nome de Naamá, que significa agradável, pode ser um indício de que ela tenha sido uma esposa amorosa e dedicada. No entanto, esse argumento é fraco e carece de sustentação sólida. Outros tentam relacionar Naamá com a Sulamita, mencionada no Cântico dos Cânticos de Salomão, mas não há evidências que sustentem essa conexão. Este é apenas mais um argumento sem fundamento. Há também aqueles que afirmam que Naamá poderia ter sido uma pessoa justa, citando literatura rabínica que sugere que Deus teria poupado os amonitas, pois dali surgiria uma mulher virtuosa que continuaria a linhagem de Davi, sendo a mãe do filho de Salomão. No entanto, essa referência é essencialmente um comentário e não possui o mesmo peso que as Escrituras. Alguns descrevem Naamá como uma esposa sábia e prudente, uma mãe exemplar para Roboão. No entanto, não temos informações suficientes para determinar se ela sobreviveu ao parto de seu filho. O que a Bíblia realmente diz sobre Naamá é que ela era uma mulher amonita com quem Salomão se casou. No entanto, a Bíblia também relata que as esposas estrangeiras de Salomão, incluindo mulheres amonitas, levaram-no a se afastar do Senhor e se envolver com a idolatria. Salomão chegou a seguir a Moloque e construiu um altar dedicado a essa divindade para agradar suas esposas estrangeiras. Não podemos afirmar com certeza se Naamá estava entre as mulheres amonitas que influenciaram essa idolatria em Israel. No entanto, mais tarde, seu filho Roboão agiu de maneira má perante o Senhor e promoveu uma idolatria abominável em Judá. Para alguns, esse comportamento de Roboão pode sugerir que ele não teve bons exemplos nem de seu pai Salomão, nem de sua mãe. Além disso, muitos estudiosos consideram que Naamá parece ser mencionada de maneira negativa no texto bíblico. Todas as vezes em que ela é citada, fica evidente que a mãe do rei que causou a divisão em Israel era uma mulher bonita. Antes disso, sabemos que Rute, uma mulher moabita e, portanto, de um povo considerado detestável como os amonitas, foi abençoada pela graça de Deus e fez parte da comunidade da aliança, tornando-se ancestral de Salomão. Poderia ter acontecido o mesmo com Naamá. No caso de Rute, a Bíblia descreve detalhadamente como ela abraçou a fé no Deus de Israel, mas sobre Naamá não encontramos informações nesse sentido. No entanto, mesmo com todas as incertezas, Roboão, o filho de Naamá, foi incluído na genealogia de Jesus no Novo Testamento, mostrando que nada escapou do controle soberano de Deus. E as fraquezas humanas não puderam impedir seus atos redentores ao longo da história. Por fim, existem antigas lendas medievais que se tornaram populares em algumas correntes místicas do judaísmo, mencionando de maneira fantasiosa o relacionamento entre Salomão e Naamá. Em uma dessas lendas, afirma-se que Salomão conheceu Naamá quando trabalhava como plebeu para o rei Amonita, que era o pai da moça. Nesse período, Salomão teria sido enganado por um demônio
e perdido seu trono. No entanto, esses relatos são apenas lendas e não merecem consideração. Embora tenhamos curiosidades sobre alguns personagens da Bíblia, como Naamã, muitas vezes precisamos aceitar o silêncio das Escrituras. Compartilhe nos comentários se você já conhecia a história de Naamã na Bíblia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus permitir.